Boa noite, tudo bem com vocês? Sétimo período. Espero que estejam todos bem, todos resguardando. Eu gostaria de comunicá-los que a partir de agora as nossas aulas se darão de forma gravada. Então, nós teremos videoaula toda a semana a respeito da nossa matéria, tendo em vista a dificuldade de se estabelecer um ponto comum quanto às nossas aulas ao vivo, né? Então, uma forma de não prejudicar ninguém, aqueles que não têm acesso à internet ou algo do gênero, nossas aulas serão gravadas. As aulas serão gravadas e assim assim que nós estivermos nos nossos momentos de aula dentro da faculdade, eu estarei no chat tirando todas as dúvidas de vocês a respeito das aulas. Eu espero que dessa forma nós possamos ter um denominador comum e agrade vocês da melhor maneira possível, tendo em vista que a gente sabe que não agrada a todos, mas a gente tenta fazer da melhor maneira possível. Eu gostaria de comunicá-los que nós estamos caminhando muito bem no que diz respeito ao nosso conteúdo. Nós falamos então sobre processo cautelar, nossa última aula nós falamos um pouquinho sobre prisão domiciliar, comparamos as diferenças entre a prisão domiciliar do Código de Processo Penal com a prisão domiciliar da Lei de Execução Penal, e nós fizemos um panorama muito interessante a respeito dessa prisão. Hoje a nossa aula é um pouco mais crítica, eu gostaria muito de fazê-la ao vivo, para fomentar o debate de vocês a respeito de determinado assunto que trataremos hoje. Mas, diante da impossibilidade, eu espero que esse senso crítico de vocês seja aguçado e que a gente possa exteriorizá-lo num futuro trabalho a respeito da disciplina. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho a respeito do que nós chamamos de execução provisória da pena, ou mais conhecido por todos nós como prisão em segunda instância. Nós tivemos vários momentos em que o Supremo Tribunal Federal, ele julgou decidiu a respeito da possibilidade ou não do indivíduo começar a cumprir sua pena tendo esgotado apenas a segunda instância. Como assim, Luana? O João foi condenado em primeira instância por um juiz singular e o João recorreu para o tribunal. Quando o tribunal ele manteve a condenação do João, de acordo com a antiga decisão do Supremo Tribunal Federal, o João já poderia começar o regime de cumprimento de pena dele. Ou seja, bastaria que se esgotasse a segunda instância para que o João pudesse iniciar o regime de cumprimento da pena. Luana, mas e se o João manejasse, por exemplo, recurso para o STJ e recurso para o STF? Mesmo assim, mesmo com o manejo de recursos para tentar reformar essa decisão para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal, o João poderia, de acordo com o antigo posicionamento do STF, iniciar o regime de cumprimento da pena dele. Observem comigo, pessoal, que eu não estou falando de processo cautelar. Aqui eu estou falando de iniciar o regime de execução de pena. Então, eu estou falando de prisão, pena, tá bom? Bom, e nós tivemos vários e vários debates que o STF produziu frente a isso. Nós tivemos 4 momentos em que o STF decidiu a respeito dessa inconstitucionalidade. Em 2016, que ficou muito emblemático, nós tivemos um julgamento onde o STF disse que a prisão em segunda instância ela era constitucional. Então, o indivíduo, como eu disse para vocês, após esgotar a sua segunda instância, mesmo manejando recurso para os tribunais superiores, ele poderia começar o seu regime de cumprimento de pena. Observa, é regime de execução de pena, é prisão-pena, tá? E aí, em 2016, nós tivemos essa decisão. Muitos indivíduos foram presos em segunda instância, casos famosos que nós visualizamos na mídia, em todos os seios sociais. E aí, em 2019, nós tivemos uma outra decisão, na verdade, uma nova decisão do Supremo, onde ele mudou esse posicionamento dele. O Supremo entendeu que não era constitucional, ou seja, era inconstitucional a prisão em segunda instância.
Por quê? Porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, nós temos um princípio constitucional que ele recebe o nome de presunção de inocência. O que seria o princípio da presunção de inocência? Todo mundo conhece, eu tenho certeza. É um princípio que está disposto lá no artigo 5º da Constituição Federal e ele diz basicamente que ninguém pode ser condenado, culpado, teoricamente, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, que todo mundo presume-se inocente até que haja um trânsito em julgado da sentença condenando esse indivíduo. Ou seja, para o artigo 5º da Constituição Federal e pela nova decisão do Supremo Tribunal Federal, para considerar o indivíduo culpado e assim iniciar o regime de execução de pena desse indivíduo, há necessidade de esgotamento dos recursos processuais. Então, o indivíduo, olha só, ele foi condenado em primeira instância pelo juiz, recorreu para o tribunal, dependendo do tribunal federal ou TJ, estadual, perdeu no tribunal, mas mesmo assim ele manejou um recurso para o STJ e um recurso para o STF. Ou seja, ele ainda está na iminência do julgamento desses recursos para que, segundo a Constituição Federal, ele seja considerado culpado com trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, o trânsito em julgado é quando não há mais recurso cabível para aquela determinada ação, para aquele determinado processo. Então, o STF ele decidiu que, é o seguinte, nós vamos modificar a nossa decisão e a partir de agora os indivíduos que estão cumprindo pena em segunda instância vão ganhar liberdade se o fundamento foi esse. Se o fundamento foi de que a prisão em segunda instância era constitucional. Como nós modificamos essa decisão, eles seriam colocados em liberdade. O que a gente não pode confundir, e por isso eu trouxe para esse momento essa aula pequena, mas muito que aguça muito o nosso sentimento a respeito da possibilidade ou não dessa prisão, é que embora o indivíduo não possa entrar em regime de execução de pena, ou seja, antecipar a pena dele, ele pode ficar preso preventivamente até o esgotamento do seu recurso manejado. Então, cuidado para a gente não confundir, e por isso a importância para a nossa matéria. Quando eu digo que o indivíduo ele não pode, de acordo com a nova decisão do STF, o novo funcionamento do STF, ele não pode entrar em regime de execução de pena antecipada, eu não quero dizer que ele não possa ficar preso até que seu recurso seja julgado. Por quê? Porque ele não pode ficar em prisão pena até o trânsito em julgado, mas ele pode ficar em prisão cautelar. Então, prestem muita atenção no que diz respeito a essa pequena diferenciação. Então, se hoje perguntarem para vocês qual é o posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à possibilidade de execução de pena em segunda instância, os senhores vão dizer que o STF, em 2019, no final de 2019, ele decidiu que a prisão em segunda instância ela seria inconstitucional, pois ela violaria de uma forma muito abrangente o princípio da presunção de inocência. A gente vai ver, em muitos casos, que os que são favoráveis a essa prisão, eles vão dizer que esses recursos são meramente protelatórios, que a gente tinha que executar logo essa prisão em segunda instância, porque seria uma forma de protelar o processo penal e levaria um desgaste, teoricamente, do indivíduo que iria ficar preso de qualquer forma. Então, a gente tem que parar e pensar nesses dois panoramas, a realidade dos que são contrários e a realidade daqueles que são favoráveis. E eu quero saber de vocês. Façam uma análise a respeito do caso, observem os pontos favoráveis e os pontos contrários, tragam para a nossa realidade do processo penal e, teoricamente, vamos tentar discutir você, enquanto operador do direito, acadêmico do direito, você é favorável ou você é contrário a uma prisão em segunda instância, levando em consideração as duas vertentes. E, por favor, sem confundir com a prisão preventiva, com a prisão cautelar, que pode sim perdurar mesmo durante quando o recurso estiver sendo interposto, estiver aguardando
julgamento. Tá bom, pessoal? Bem simplesinho hoje. E eu gostaria de dizer para vocês que com essa aula de hoje, nós, teoricamente, concluímos, a nossa matéria de segunda VA, tá? Então, ela finaliza aqui, porque é muito grande. E vocês vão ter um problema muito grande se eu continuar, porque a segunda VA vai ficar muito, muito extensa. Então, nós teremos para a segunda VA o processo cautelar, a parte de flagrante, temporária, preventiva, domiciliar e esse breve resuminho de prisão em segunda instância. E aí, a partir da nossa próxima aula, nós vamos tratar de matérias para a terceira VA, que ainda diz respeito ao processo cautelar, mas nós vamos contar um pouquinho a respeito de liberdade provisória e as medidas alternativas à prisão, lá do artigo 319 do Código de Processo Penal. Nós vamos dar um pouquinho a respeito da utilização da tornozeleira eletrônica, da proibição de se ausentar da comarca e outras medidas que são alternativas à prisão, como uma forma do indivíduo cumpri-las e assim não haver a necessidade de decretar sua prisão cautelar. Ok, pessoal? Bom, e aí a gente dá sequência a partir da próxima aula a matéria de terceira VA. Então, passa um riscozinho no seu caderno e aí a gente faz essa divisão bem tranquila para não ter uma sobrecarga de matéria para nossa segunda VA, ok? Quanto ao trabalhinho para nossa segunda VA, na nossa próxima aula eu vou liberar para vocês no AVA. Então, na próxima aula nossa, o sétimo B vai ser na quinta-feira, amanhã, nós teremos um trabalhinho a respeito da prisão em segunda instância. Vai ser no horário da nossa aula, tá? Nós não teremos a aula, nós teremos o trabalho para que vocês não tenham uma sobrecarga. E para o sétimo A, será na quarta-feira que vem, nós teremos esse trabalhinho para que vocês, porque na sexta-feira é feriado, para que vocês façam no horário da nossa aula sem prejuízo. E assim a gente finaliza a nossa matéria referente à prisão em segunda instância. Referente à segunda VA. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada por acompanharem as aulas e dizer que estou à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Pensem com carinho a respeito da nossa problemática um pouquinho. Hoje foi só um debatezinho que eu quero propor para o nosso trabalho, que vai estar para vocês na nossa próxima aula, na plataforma do AVA. E a gente faz um trabalho aguçando o senso crítico e permitindo que vocês tenham um bom rendimento nas nossas aulas, ok? Próxima aula trabalho. Na aula sequencial, iniciaremos as matérias referentes à terceira VA. Faça um risco no seu caderno, a gente está bem adiantado, está bem tranquilo. Se você está com alguma dificuldade quanto a essa prisão cautelar, esse processo cautelar, eu peço para que vocês retornem no ambiente virtual de aprendizagem. Todas as nossas aulas estão aí, aquelas que foram feitas por meio de lives também, eu subi todas que eu gravei, e os materiais em PDF estão completos para vocês também, tá bom? Só retornar, ninguém vai ficar prejudicado de forma alguma. Então, uma boa tarde para vocês, estou gravando essa tarde. Fiquem todos com Deus e qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou e sempre estarei por aqui. Um grande abraço